Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver a última estrutura de seleção, que é o comando switch case. Os nossos objetivos são conhecer a sintaxe e compreender como funciona o comando switch case, que numa linguagem algorítmica pode ser chamado do comando escolha caso, e também vamos criar alguns algoritmos utilizando este comando. Quando a gente usa o comando if-else e especialmente os comandos if-elses aninhados, nós somos capazes de tratar uma quantidade infinita de possibilidades. Não importa quantas possibilidades diferentes eu tenha, eu consigo trabalhar isso tudo através de comandos if-else aninhados. Só porque em algumas situações o código pode ficar um pouco confuso à medida que nós tenhamos uma quantidade de possibilidades muito grande. É nesse caso que nós podemos usar o comando switch case. Ele vai fazer algo semelhante ao que os ifs, elses aninhados fazem, porém com um código mais enxuto, um código mais claro. Então, resumindo, se a gente nunca quiser usar o comando switch case num programa, a gente pode. Tudo que a gente consegue fazer com o switch case, nós também conseguimos fazer com o if-else. Mas, em diversas situações, o uso dele é recomendado por questões de legibilidade e organização de código. Aqui nós temos um exemplo usando if-elses aninhados. Se o código do produto é 1, vamos imaginar que nós digitamos o código do produto, o programa vai apresentar na mensagem a tela que é uma calça. Se ele não for 1, se o código for 2, então nós vamos apresentar na tela que é uma blusa. Se não, nós vamos dizer que é um código inválido. Para uma loja que só tem 2 tipos de produto, esse código aqui está bem tranquilo. Agora vamos imaginar uma loja aí com algumas dezenas de tipos de produto. Nós vamos ter que criar aí muitos if-elses aninhados e isso pode bagunçar o nosso código. Por isso que nós podemos usar então o comando switch. Qual é a sintaxe dele? A palavra reservada que indica o começo do comando é a palavra switch. E dentro dos parênteses, após esta palavra, nós vamos colocar uma expressão, certo? Aqui não é uma expressão lógica como nós usamos lá no if. Pode ser uma variável inteira, uma variável do tipo caractere. E embaixo ou dentro do switch nós vamos ter diversos cases que representam os diferentes valores que aquela expressão ou que aquela variável pode assumir. Então, caso o resultado da expressão seja x, eu vou fazer alguma coisa que vai ser colocado aqui onde está essa reticências, depois do 2 pontos. Caso seja y, eu vou executar outros comandos que estarão ao lado dos 2 pontos do y. E aqui embaixo nós temos um default. O que é o default? É como se fosse o nosso último else. Se ele não entrar em nenhum dos cases anteriores, aí ele vai entrar no default. E o que é essa palavrinha break que está aqui? A cada caso que nós colocamos, nós vamos listar os comandos que nós vamos executar e, por último, nós temos que fechar com um break para dizer que nós estamos dizendo para o programa que, como eu já entrei nesse caso do X, eu não quero ficar tentando entrar nos outros casos. Então, o break quebra a execução e termina o nosso comando switch. Vamos olhar aqui como ficaria aquele código das roupas usando o comando case. Nós temos o switch na variável código, que é a mesma variável que nós vimos antes que guarda o código do produto. Aí, caso a variável seja 1, escreva calça e o break. Caso seja 2, escreva blusa e o break. E por fim o default, se não for nenhum nem 2, a gente escreve o código inválido. Percebam que para a gente incluir outros produtos, eu não tenho que ficar colocando if-else, é só adicionar novos cases aqui embaixo. Por isso que nós conseguimos resolver o mesmo problema com um código um pouquinho mais elegante. No próximo vídeo nós vamos ver 2 exemplos no NetBeans que ilustram a aplicação do comando switch case. Até mais!